Página 98, uso consciente do veículo. Trocar a marcha na rotação correta. A embreagem serve para neutralizar, separar as engrenagens, para você conseguir trocar de marcha e soltar de novo a rotação. É um alívio que dá só para você trocar de marcha, ou seja, como se fosse isso aqui, ó. Faz isso, você troca de marcha, quando solta ele engata e vai rodar. Então, tem horas que quando acaba a embreagem, a mesma até sem acabar. Tem motorista que dirige passando a marcha no tempo. Moto faz muito isso. Até motorista de ônibus faz isso. Quando chega na rotação certa, o cara puxa a alavanca, ela entra. Com tempo de experiência a pessoa faz. Mas a embreagem está ali para isso. Então, trocar na rotação certa significa o tempo certo, sem acelerar muito, sem deixar o carro abaixo da rotação, para poder ele ter que recuperar. Às vezes você passa a marcha com uma velocidade mais baixa, o carro leva um tempo para recuperar, e às vezes não recupera, o carro morre, mata o motor. Isso gasta mais combustível, perde mais tempo, polui mais. Evite redução constante de marcha, aceleração brusca e freada em excesso. Quando você acelera demais sem necessidade, você acaba tendo que reduzir também mais. Vocês vão prestar atenção no seguinte: você está no sinal, o cara sai desesperado na frente. Aí você sai regular, ele para no sinal. No próximo, você passa, você não abriu, você vai. Aí ele sai correndo de novo, para no próximo sinal. Ele não dá tempo do sinal fazer o sincronismo de fechar e abrir conforme tem. Aí você vem regular, passa por ele, ele sai voado, então ele está sempre freando mais, acelerando mais, reduzindo mais. Ele gasta mais freio, mais motor, mais combustível, polui mais. E não ganha tempo. Manter velocidade constante. Tirar o pé do acelerador quando o semáforo fechar. Parou, para de acelerar. Você não tem que ficar... Se o trânsito parar, a mesma coisa. Fazer manutenção preventiva do veículo. Trocar óleo no período certo, verificar o fluido de freio, pastilhas de freio, lonas de freio, calibrar os pneus, manter combustível no tanque, combustível de qualidade. Tudo isso precisa ser visto. Como é que eu vou saber combustível de qualidade? Existem os postos que mostram no mercado que não dão problema, e existem postos que dão problema. Alguns postos são mais baratos, não são à toa. Então, a gente precisa ficar de olho nisso. O combustível é quase R$1 mais barato por litro. Tem alguma coisa errada. Não tem mágica. Não tem mágica. Todo resíduo promovido pelo veículo precisa ser levado para descarte ecológico. Se você troca o óleo numa casa de troca de óleo, ele vai vender aquilo para reciclagem. Se o pneu, você troca o seu pneu, o pneu velho fica e vai para reciclagem. Depois que você troca no local devido, o que ele faz é problema dele. Ele que tem que dar satisfação do que vai fazer. Agora, eu troquei o meu pneu em casa, eu tenho condições de fazer. Ok, eu troquei o óleo do motor em casa, troquei o óleo do motor da moto. Da moto é mais fácil de fazer. Junta, pega o óleo velho, bota na garrafa do óleo novo que você esvaziou, fecha, passa numa casa de troca de óleo, num posto de gasolina que faça a troca de óleo, entrega, deixa para descarte. Eles vendem aquilo para reciclagem. Não abuse do ar-condicionado, além de economizar combustível, diminuirá a liberação de gás que provoca o efeito estufa. Esse gás CFC, ele já não é mais usado não, mas vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma pesquisa rápida.
Olha só, o gás CFC tem sido substituído devido aos diversos malefícios à camada de ozônio causados pela liberação de seus componentes. O clorofluorcarboneto é um tipo de gás que está presente na estrutura de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado, além de sprays, aerossóis e solventes. Só que ele está sendo substituído, os ar-condicionados já não vem mais com esse gás. Então, o acordo que baniu o CFC evitou o aumento de 2,5 graus centígrados em 2021, a matéria. Agora, tem sempre alguém tentando burlar, sempre alguém tentando fazer um dinheiro à parte, tem sempre alguém tentando sair da regra, aí é diferente. Mas, agora, quanto ao ar-condicionado, o ar-condicionado ele tem um filtro, esse filtro pode não estar limpo, pode precisar ser substituído. A manutenção do ar-condicionado tem que ser feita porque ele vai produzir bactéria para jogar para dentro do carro. Então, periodicamente, você precisa fazer uma verificação desse filtro. Existe um spray que você coloca dentro do carro, que você liga, ele começa a soltar um gás ali dentro que ele vai limpando o sistema, com o ar ligado ele vai circulando, vai filtrando, você deixa o carro fechado. Existe um que você vai nos ventiladores do ar, vai colocando. Então, a manutenção tem que ser feita. Se você ficar muito tempo com o ar em funcionamento, você pode também produzir malefício para você. Sempre não, ar novo, ar velho, pegou um ar-condicionado, verifica o filtro, pegou um carro com ar, o ar está gelando, é o que importa, faz uma manutenção no filtro. É uma coisa que se faz regularmente? Não, as pessoas esquecem, usam e acabou. Mas ele pode causar dano à saúde. Bom, só a título de um adendo, né, no que a gente está falando, saiu aí as primeiras informações sobre a perícia do acidente da Marília Mendonça, né? O piloto não foi culpado. Bom, tem que saber quem foi o culpado. A culpa foi só das torres. Tá. Se eu vou fazer um plano de voo e eu aviso para a torre que meu plano de voo é aquele, a torre tem que voltar. Quando na aproximação desse aeródromo, você precisa se aproximar tanto de altura por conta dos cabos de energia. Já existe, está lá, todo mundo sabe. Então o cara não foi avisado. Faltava a sinalização. Já passou a culpa para a companhia de energia. E o piloto, por sua vez, ele precisa saber, ele não pode fazer um plano de voo, vocês vão entender onde eu vou chegar agora. Ele não pode fazer um plano de voo e dizer assim, estou saindo às 15 horas do centro de São Gonçalo e estou indo para Campo dos Goytacazes, previsão de chegada às 18. E só. Ele precisa ver tempo, condição climática, vento, coisas que influem para os dois, tá? Eu falei campos para trazer para a terra o que a gente vive. E ele, vento, chuva, nuvem carregada. Se o avião passar numa nuvem carregada chamada cúmulos nimbus, ele pode explodir. Então ele precisa de saber tudo. Então ele faz o plano de voo e quem recebe precisa responder de volta. Atenção na chegada, na aproximação, porque você tem limitações X, Y e Z. O cara é experiente. Quanto mais experiente, mais ele tem que saber que variações existem. Que mesmo ele tendo um plano de voo, se ele sabe e ele tem uma programação de tempo, ele tem que saber que a aeronave dele não é tão tecnológica a ponto de se livrar de um problema de mau tempo se houver uma mudança brusca. Exemplo, na última chuvarada que teve em São Gonçalo choveu demais. De segunda a sexta a programação eram 10 e 15 milímetros, dia sim, dia não. E 50 no sábado. Choveu 192 na terça e a chuva de sábado foi para São Paulo.
Então eu vou ter que confiar sempre na carta de navegação? Não. Então, vamos ver como é que vai acontecer isso, né? Isentar o piloto? Raramente isenta o piloto. Parabéns, isentar o piloto. Mas, falando de direção defensiva, pilotagem defensiva, será que ele está isento mesmo? Então, se eu vou voar para um local que eu não conheço, que eu nunca fui, eu preciso me acercar de condições. Se eu via rádio, entrar no canal da Torres lá, como é que é a aproximação aí? Como é que está o tempo? Como é que eu estou chegando? Torre, me avisa. Aproximação a tantos graus, tantos isso, tanto aquilo, cuidado com o cabo de energia. Foi feito? Não. Constava esses cabos de energias? Mesmo que coloquem as bolas, hoje aquelas bolas, aqueles isoladores que fazem a sinalização dos cabos, não tem mais um piloto que ao se aproximar não vai lembrar do que aconteceu. Alguns acidentes, quando você vai fazer a correção, serve para fazer uma mudança de hábito. Esse agora não precisa nem mais ter sinalização, que agora todo mundo que for para aquele aeródromo sabe, foi nesse aqui que Marília Mendonça morreu. Então, em se tratando de direção defensiva, pilotagem de moto defensiva, comportamento defensivo, você precisa se cercar de algumas informações para chegar no seu destino. Manutenção do carro é a mesma coisa. Rega toda vez, periodicamente, tantos quilômetros, tanto tempo, você precisa fazer manutenção tal. Semanalmente verificar os pneus. Mensalmente verificar o nível de óleo. Se o carro não tem problema, vai estar tudo bem. Qual óleo que eu troco, qual a especificação do óleo do meu carro, de quem eu tenho que me orientar, a quem eu tenho que perguntar se eu não tiver dúvida. O manual do carro é uma boa informação, é a melhor. Então, a gente tem que se acercar disso. No que diz respeito à poluição, quando o carro já está poluindo, ele está gastando combustível, ele já está perdendo dinheiro. Também é outra informação. Então, o uso consciente do veículo protege o meio ambiente, claro, e protege seu bolso também. E não pense você que quando você polui para o outro, você polui para você também. O ar-condicionado, quando ele libera um gás CFC, ele polui só para a atmosfera? Só vai fazer mal para os outros? Não, para você também faz. Então, cuidado com isso. Bom, vamos sair dessa página 98. Esses itens aí, eles caem na prova pontualmente. E aí, quando ele fala de poluição, quando ele fala de trocar na marcha no tempo certo, é isso. Você acelera, tantos giros, passa a marcha, você gasta menos combustível, polui menos. Aí cai na prova, você não entendeu, eu nunca vi essa questão. Esses itens aqui caem juntos ou em separado na prova. Então, atenção para eles. Bom, na página 95 fala da poluição das vias de trânsito. A gente já ouviu falar algumas vezes que o lixo que a gente joga na rua é o lixo que entope o bueiro e traz o alagamento. Muitos anos atrás tinha uma propaganda da pessoa jogando lixo num rio, tipo um croquisinho. No Instagram tem muito agora umas charges, uns memezinhos com uns bonequinhos desenhados tipo se fosse lápis. Que era mais ou menos isso, a pessoa vinha e jogava o lixo no rio, chovia, o rio enchia, jogava o lixo na cabeça da pessoa de volta, ele devolvia. Eu tinha uma amiga que morava aqui por trás do shopping, ali enche muito, e o rio passava debaixo da garagem da casa dela. Tinha furos no chão para a água já cair como ralo para o rio, beleza. Tinha churrasco, tinha um evento, não sei o que, garrafa PET, jogava no rio. Girava, mexia, o rio enchia, alagava a casa. Sujeira no rio. Então não adianta, uma hora volta. Então esse comportamento de jogar lixo pela janela, além de ser infração de trânsito, causa esse tipo de dano. O cigarro que se fuma e mesmo que apagado se jogue na rua, a soma dessa quantidade também entope o bueiro. Cigarro, coisa que aparentemente é pequena.
O papel que você come no sanduíche, uma bala, também vai entupir. E de carro é infração de trânsito. Então, se você fuma, joga pela janela numa rodovia um cigarro, ele é acervo no mato, provoca incêndio. Se você joga uma garrafa, o vidro, quando ele passa a luz do sol, ele potencializa, ele serve até de lente de aumento, de prisma, e vai aumentar aquele raio solar e vai tacar fogo no mato. Tudo isso causa dano. Você jogar algo pela janela, você pode acertar um motociclista, um outro motorista, um pedestre. Ah, mas eu escolhi muito bem o ponto de jogar. Tem uma questão de prova que fala que acho que é o condutor consciente, ele tem um saquinho para você acondicionar o lixo ali e depois descartar devidamente. Bom, então também é uma questão que cai na prova. Na página 95 ainda, poluição sonora. Há um tempo que não cai, mas poluição sonora, excesso de ruído. É a resposta. Alguém colocou a mensagem aí no grupo. Bom, a outra coisa relacionada à poluição sonora é o limite do ouvido humano. Para a prova do Detran, 90 decibéis, 90 dB, 90 decibéis. Lembrando que isso aí é basicamente para o Detran, tá? Porque o ouvido humano, durante 8 horas, ele suporta 85 decibéis. 4 horas, 90 decibéis. Isso todo dia. E aí embaixo tem uma resolução que diz que os veículos, 75 decibéis para passageiros, 77 e 80 para ônibus e 99 para motocicletas. É o limite para fiscalização. No alto da foto lá, onde está lá o fonfon e o bibi, está escrito decibelímetro, medidor de decibel. É o equipamento que mede o ruído, todo tipo de ruído. Então, decibelímetro, medidor de ruído. Na prova vai cair que ele é medidor de ruído do veículo, mas ele mede qualquer ruído. Esse som que está aqui agora, ele é capaz de medir. Existem 2 equipamentos para medir ruído. Um que mede o ruído pontual, eu falei aqui agora, ele vai medir. E tem o que mede a dose de exposição. Eu deixo ele ligado durante algumas horas e ele vai fazer uma média de ruídos que eu fui exposto durante horas. É o dosímetro, que é um decibelímetro que mede por período. Para eu medir o período só com decibelímetro, eu tenho que somar intervalos de medição, fazer uma contazinha com uma fórmula para ter mais ou menos uma média do que eu fiquei exposto. Tem motoristas que eles colocam um decibelímetro, um medidor, um dosímetro na lapela. Ele vai dirigindo. E tudo que é medido no entorno dele, a
Vai captar ali e vai saber a quanto ele ficou exposto de ruído. Ruído, excesso de ruído, cano de descarga, barulho da via, morar de frente para a rua, transitar todo dia no engarrafamento, dirigir ouvindo barulho, causa distúrbio do sono, estresse, perda de capacidade auditiva, surdez, dor de cabeça, alergia, distúrbio digestivo, falta de concentração, aumento de batimento cardíaco. Então, quem pensa que vai ter um carro fazendo barulho, que a descarga é bonita, não sei o que, não é bem assim. Tem que saber se você vai ter um carro para dirigir daqui para ali, ou se você vai ter um carro para fazer uma viagem. Um carro de meia hora é uma coisa, um carro para fazer horas dirigindo ele tem que ser confortável, silencioso. Os ruídos dos veículos de fábrica, por exemplo, caminhão faz barulho, ônibus faz barulho, alguns motores mais possantes têm um barulho característico. Esses ruídos de fábrica são permitidos. Alarme de ré é o que sinaliza que um veículo grande está dando ré. Para quem está na via, saber que esse carro está dando ré, é permitido em qualquer lugar. Mas tem uma placa de proibido buzinar, proibido ruído, sim, mas esse carro dando ré não tem problema, ele vai poder dar ré. Porta de hospital, não importa. A buzina só pode ser usada para toques breves, para alertar condutores e pedestres de algum perigo. Salvo isso, prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto não pode. De 22 às 6 da manhã, no horário em área urbana, não pode. Você pode utilizar a buzina em toque breve para solicitar ultrapassagem quando estiver atrás de um carro. Às vezes o farol piscando de dia você não vê. Um toque na buzina faz o cara olhar pelo retrovisor e olhar que você está com a seta ligada pedindo passagem. Aí na própria página 95, em cima de resolução 272, está assim: como colaborar para diminuir a poluição sonora. Não acelere o carro quando parado, a não ser que seja estritamente necessário ficar acelerando o carro ou a moto com o veículo parado. Aumenta ruído e poluição e consumo de combustível. Evite o uso da buzina, não usar desnecessariamente. Controle o volume de som em automóvel, do som em automóveis e regule frequentemente o motor do carro. A regulagem do motor passa às vezes por substituição de peças, troca de cabos de vela, vela de ignição, isso pode acontecer. Agora, existem uns determinados condutores que gostam de se divertir à custa dos outros. Exemplo de buzina. Puta que macumba! Oi, gatinha. Gostosa. Imagina isso. Aí a pessoa, ao invés de sair da frente, fica prestando atenção na buzina. Então, esse tipo de buzina é um exemplo. Buzina de navio no carro para assustar os outros. Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui, muito bem? Estamos então mais um dia, Camaro 2SS para vocês, com vocês, rapaziada.
Isso é um Camaro, um carro de 250 mil. O cara vai, bota uma buzina dessa para ficar se divertindo na rua e ainda fura o painel para colocar o acionamento. Não botou o acionamento onde deve ser, não, botou um furo à parte. Viu? Então tá brabo, é isso aí. Mandar aquele abraço especial ao Felipe Rilander. Felipe, muito obrigado por ter se tornado membro do canal, está nos auxiliando sempre a trazer novos conteúdos, novos temas, novos carros. Eu só tenho a te agradecer muito, viu, meu brother? Se você ainda não é membro, está aqui embaixo ao lado do inscrito ou inscrever-se caso você ainda não se... E agora do jeito que tá, né? Tá demais o negócio, tá muito forte, mano. É brincadeira, irmão. Tá forte o negócio? É nóis. Ó, o tiozinho tá só olhando aqui, ó. Opa, tio. A rapaziadinha aqui tá toda no bar. A rapaziadinha aqui no bar. Ó, botar uma parte. Opa! Aí tá alto, hein, meu? Vai lá! É esse tipo de coisa. Tem uma aqui que eu não vi. É isso mesmo, buzineiro. Olha aqui, ó. Olha a buzina. Zerada, né, meu? Blindadona, bonita demais, cara. Um caminhonete, um caminhão desse aqui, já sabe, né? Instalamos aquele kit monstro. Aquela buzina bruta, cabeceira, pra tirar qualquer um da frente. Pra chamar atenção. Olha lá, ó. 2 motor, corneta da Marítima, corneta da Verdureira. Olha outra aqui, ó. Do lado de cá, show de bola, né? E o sonzeiro, rapaz do céu, presta atenção nisso. O pessoal tá buscando a buzina do trem, tá aí, ó. Sem precisar de reservatórios, os motorzinhos, fica top demais, cara. Chega junto aí, buzineiro. Então, você vai ver esse tipo de coisa na via. Ah, mas não tem fiscalização? Não, se tivesse. É uma empresa que ela tem Instagram, tem o YouTube, que faz esse tipo de instalação. Podia ir na fonte, direto na empresa. Não precisa fiscalizar o carro. É só limitar. Mas bota-se essas buzinas para poder incomodar as pessoas. Eu vou te falar, tem gente que até merece uma buzinada dessa, dirigindo, mas esse tipo de buzina aí, além de causar poluição, vai dar infração, porque ela está em desacordo com os padrões do CONTRAN. Você imagina se aquelas outras que nós mostramos, som de cachorro, cara falando e tudo mais, se aquilo ali pode imaginar assim, o CONTRAN fez que se for gostosa, fio-fio, cachorro ganindo, nesse nível pode, não tem isso, está fora das especificações, mas o pessoal bota. Esse tipo de coisa causa problema. A pessoa acha que ela está só se divertindo, que ela está só brincando. O cara pega um Camaro de 250 mil para zoar os outros na rua buzinando. Você vê que ele continua pobre aqui. Né? Exatamente. Bom. Bom, eu estou tentando ir ponto a ponto para a gente Bom, tem uma questão de prova que fala sobre SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, e IBAMA. IBAMA, né, porque a gente pensa que é só meio ambiente, mas ele tem Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Esse recurso natural renovável não está na sigla, né? A questão de prova é que são órgãos fiscalizadores do meio ambiente. E aí numa das respostas tem lá Polícia Militar. Polícia Militar não é. Na outra tem Polícia Rodoviária Federal, não é. Ou Polícia Federal, não é órgão fiscalizador. E o outro é FUNAI. FUNAI não é. FUNAI tem a ver com índio, mas não fiscaliza meio ambiente. Bom, e aí sobra CONAMA, SISNAMA e IBAMA. Mas se eu não quiser saber de CONAMA, SISNAMA e IBAMA, ok.
Se a questão tem polícia, não serve. Se tem a FUNAI, não serve. Sobrou uma, eu marco. Vou por eliminação. Tem dois programas de contra-poluição. Um é o PROCONV, que é para veículos, e o outro é PROMOT, que é para motocicleta. Tem o objetivo de complementar o controle aí dos veículos, né? Desde a sua implantação, o PROCONV já promoveu a redução das emissões de monóxido de carbono dos veículos novos em cerca de 97%. O país também foi o primeiro do mundo a produzir gasolina sem chumbo, reduzindo as nocivas emissões de compostos desse metal, e a utilizar combustíveis alternativos como álcool atualmente. Atualmente não se usa mais gasolina pura nos veículos rodoviários, e sim uma mistura de gasolina com álcool anidro. Anidro é porque não tem... esse álcool tem água, álcool hidratado. Na gasolina não pode ser com álcool hidratado porque a água não mistura, então tem que ser o álcool anidro. Na gasolina não é o álcool comum que a gente bota no combustível, é álcool sem água, muito menos poluente. Então, tinha uma questão que falava sobre chumbo, que ela poluía água, alimentos e pastagem. Essa questão caiu, parou de cair, ou seja, vamos lá, ela saiu, vamos dizer o termo melhor, e parou de cair na prova, mas pode ser que ela volte. Quando queimava a gasolina com chumbo, liberava chumbo na atmosfera e poluía água, alimentos e pastagem. Hoje, usa o álcool, 27% de álcool no combustível. Não tem mais o chumbo como antidetonante, e sim o álcool. Estão querendo aí arrumar um jeito de aumentar essa quantidade de álcool na gasolina. Já saiu uma notícia aí que não vai subir mais o preço como se fosse por ser em dólar. Vai subir conforme a necessidade. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, a outra questão sobre veículo automotor, poluição e verificação mecânica, que aí a gente vai falar de duas coisas, são velas de ignição. As velas de ignição produzem centelha para explosão dentro do motor. Se elas estiverem ruins, isso altera a queima de combustível, polui mais, você gasta mais. Então as velas de ignição têm que ser verificadas a cada 10.000 quilômetros. E a provável substituição dos cabos também, porque elas recebem que vem da bobina energia através desses cabos. Esses cabos também têm vida útil. Isso está na página 97, como detectar um veículo poluidor. Fumaça visível no cano de descarga é sinal de problema no motor do veículo, questão de prova. Isso, se tem mais combustível queimando, fumaça preta é combustível, gasolina, diesel, álcool. Se está queimando mais combustível, a fumaça sai preta. Isso queima mais combustível, mais poluição e mais dinheiro sai do bolso. O veículo, quando está com o motor desregulado, emite gases e ruídos em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. Por isso, verifique sempre a regulagem do carburador ou injeção eletrônica. Carburador é um sistema de injeção antigo. Bobina, ignição eletrônica, distribuidor, velas, filtro de ar, escapamento, etc. Evitando assim multas e aborrecimentos. O sistema elétrico do carro, ele desregulado, gasta mais combustível. Os filtros, só para vocês terem uma noção, eu dou o exemplo de casa. Quando o filtro de água começa a entupir, ficar velho, a água para de sair direito. Você tem que trocar o filtro. Os filtros de ar, a mesma coisa. A mistura não fica boa, não tem o ar suficiente para explosão, aí aumenta a centelha, aumenta a quantidade de combustível. O filtro de óleo de combustível diminui a passagem de óleo também. Há mais gastos, há mais desgaste do motor. Então, cuidado. Tem que fazer a verificação dos filtros de combustível, filtros de óleo, lubrificante,
e filtros de ar periodicamente. Sugestão, os 3 juntos a cada troca. Vai trocar o óleo, trocar os 3. O filtro de ar costuma ser verificável. Você vai lá, olha, vê se ainda fica um pouco mais e deixa. Mas ele dificulta a passagem de ar para dentro do motor. Só para vocês terem uma noção aqui. Filtro de ar. Esse aqui está sujo, velho, comido. Filtro de óleo, filtro de combustível. Exemplo de filtro sujo, filtro limpo. Diferença. Esse é do ar-condicionado. Para de filtrar a sujeira, passa. Então, na hora de trocar o filtro do óleo lubrificante, que é esse aqui, filtro de ar, alguns são assim, filtro do ar-condicionado, verificar periodicamente. Um kit de filtro de ar, filtro de óleo lubrificante e filtro de combustível. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Em geral, se troca o filtro de óleo do carro a cada troca de óleo. Existem condutores ou mecânicos que dizem que tem que trocar, troca sim, troca não. Eu aprendi com um mecânico, veja bem, eu aprendi. E eu sugiro a mesma coisa. Trocar o óleo e não trocar o filtro de óleo, que numa troca de óleo, o óleo pode ser em torno de R$20, é a mesma coisa que tomar banho no final do dia e não trocar a calcinha ou a cueca. É assim, óleo do carro. Então, eu prefiro essa informação, porque o investimento é na vida longa do meu motor. Se o óleo passa nesse filtro e fica agarrado por causa da sujeira, de malha de ferro do desgaste e tudo mais, o meu motor lubrifica menos. Eu vou ter dificuldade de lubrificação. O combustível não chega direto na bomba, no bico, se o filtro estiver travando. Um filtro assim, eu não vou passar o ar devido que precisa para mistura. Eu vou estar sempre com o carro falhando. O óleo lubrificante ele também capta a temperatura, além de lubrificar as paredes de metal do carro. Filtro de combustível, inclusive, tem lado, tem uma setinha aqui, ó. Tem gente que chega ao ponto de trocar o lado, aí toda a sujeira que acumulou do lado de cá volta. A galera é miserável e burra. Tem filtro, tem sistema de filtro que é por refil, ó. A peça é fixa, você só troca o miolo do filtro. O Jeep Renegade é um deles.
eu passei a conhecer com o Jeep Renegade. O óleo lubrificante, ó, novo. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui, se não perdi também. Olha a diferença. O óleo novo e o óleo velho. Depois que está usando. Isso é o que sai do motor quando ele está na hora da troca. Esse é o que entra. E aí você vai e bota um filtro, bota um óleo novo num filtro velho para misturar com esse resíduo que está lá dentro. Isso vai causar danos ao motor, a vida útil dele vai ser diminuída, porque você quis economizar R$20. Bom, página 97. Gases emitidos por veículos. Monóxido de carbono e dióxido de carbono. Monóxido e gás carbônico. Cai na prova essa questão. Monóxido e dióxido, monóxido de carbono e gás carbônico, são os dois principais gases emitidos produto da queima. Aldeído é liberado da queima do etanol, do álcool. Diazina e dióxido de enxofre, da queima do diesel. Você pode ver que todos têm importância no dano causado à respiração, ao sistema respiratório. Dióxido de enxofre, em combinação com a água e o oxigênio do ar, transforma-se em ácido sulfúrico, um dos principais formadores de chuva ácida. Resulta da queima de combustível que contém enxofre, especialmente óleo diesel. Dióxido de nitrogênio é extremamente irritante, capaz de produzir irritação dos olhos, nariz, além de enfisema pulmonar. Fumaça preta, emitida pelos veículos movidos a diesel, constitui de partículas de fuligem de diâmetro inferior à espessura de um fio de cabelo, não sendo retida pelas defesas naturais do organismo. Pode atingir regiões mais profundas do pulmão. Essas partículas podem produzir diversos efeitos negativos, como o câncer. Carregam diversas substâncias tóxicas e em contato com o tecido do sistema respiratório. Tá? Bom, fuligem ou fumaça preta. Outra questão de prova é, com resposta com danos à estrutura e à fachada dos edifícios. E a outra é propagação de infecção gripal. Resposta de prova, as duas. Hidrocarbonetos são partículas liberadas da queima do combustível de petróleo, gasolina e diesel. Quem sabe por que a cebola irrita os olhos e ele chora quando corta a cebola? Ninguém sabe, né? Por causa do gás que entra pelo seu nariz e você está dentro da luz. Sim, mas vamos lá. Eu falei aqui agora de uma reação química que misturado com a água, não sei o quê. Ao cortar a cebola, rompe algumas células, liberando substância química no ar. Tais substâncias com ação de enzimas se transformam em compostos sulfurados, enxofre, que evaporam facilmente. Os compostos sulfurados liberados quando cortamos a cebola reagem, transformando em gases que irritam os olhos.
O ácido sulfúrico qual o ácido da cebola sulfúrico? Libera enxofre em contato com a água, ácido sulfúrico. Engraçado, cisteína que contém enxofre. Quem já não tomou aí acetilcisteína, xarope, para tossir, essas coisas? Agora que eu vi. Bom, então é uma reação química que acontece quando os gases liberados viram ácido sulfúrico, talvez em menor quantidade, lógico, né? E fazem a gente chorar. Bom, não existe agressão ao meio ambiente que não possa ser solucionada, desde que a população se conscientize da gravidade do problema e comece a participar. Um dos fatores da poluição é, por exemplo, um motor desregulado que contribui para deixar o ambiente menos acolhedor e menos habitável. Sendo a poluição uma forma de agressão humana ao ambiente, é necessário rever nossos valores e experiências com a finalidade de busca de um mundo melhor e uma vida mais saudável. Os veículos que são poluidores, quando vão para o Detran fazer vistoria, não existe mais a vistoria regular anual. Troca de propriedade, alteração de características como instalação de GNV, tudo isso gera vistoria. Se eu mudar para GNV, se eu mudar a cor do carro, se eu mudar para carro de autoescola, se eu mudar para carro de aluguel, eu vou ter que fazer uma vistoria. Chegando lá, eles vão medir gases. Se eu for reprovado na inspeção de gases, eu sou liberado para voltar depois de corrigir. Então o documento não é emitido. Teoricamente, eu não posso circular. Então eu fico retido para regularização. Eu só circulo de volta para casa oficina Detran de novo. É limitado a isso. Então eles não me emitem um novo documento enquanto eu não regular o carro, não botar ele sem poluição. Isso é retenção para regularização. Se eu estiver na via pública com o carro fumaçando, ou seja, fumaça visual em excesso, eu não vou ter medição de gases na rua, mas eu vou ter o visual. Ali eu não vou ter retenção, porque ali eu não vou conseguir resolver. Ali eu vou ser removido, eu vou ser rebocado para o depósito. Mas no Detran, eles me dão 5 dias para resolver o problema e voltar sem agendar. Caso passe de 5 dias, eu tenho que fazer um novo agendamento. Daí falou de fumaça e gases, emissão de gases poluentes, a infração é grave e a medida administrativa é retenção para regularização. Bom, encerramos. Pelo menos essa. Pode vir, Diana. Vamos para digital, gente. Pode vir. Pode vir, Thiago. Tchau, tchau. Não informou nada sobre dobrar. Vamos lá. Justa dia. Pronto. Bom, eu falei sobre esse assunto na aula passada, na aula que tinha um pessoal novo, vou repetir agora. Toda vez que a gente está agendado em 2 aulas iguais, quando você fecha a digital de uma,
na maioria das vezes, essa digital abre a outra. Falha uma de vez em quando. Aqui, ó. Tiago, Sara, Milena, Yane, a digital já está aqui. Furou da Diana, eu vou esperar ela chegar para botar a digital. Quando eu falar digital dobrou, é isso. Fala aí. Oi, pode falar. Tô te ouvindo. Oi, tô te ouvindo. Cara, eu não posso te... Na verdade, você fez fora do prazo, né? E você fez no ano passado. Não era para ter feito, né? Te informar errado. Se você perguntar para mim se isso é certo, eu não tenho essa informação para te dar. Por quê? Quando ele está... Se você fizer ele agora, daqui a 2 anos e meio ele está valendo. Então, se ele vale daqui a 2 anos e meio, o seu passado deveria estar valendo também. Então, o que acontece? Eu não tenho essa experiência para te dizer. Exatamente. Bom, é porque te orientaram errado e você, na intenção de fazer o certo, acabou fazendo por excesso. Então, vai ter que fazer de novo mesmo. Falou então, mas realmente. Falou, meu amigo. Um abraço. Nada, tchau. Um amigo tem categoria D. E disseram para ele que ele tinha que renovar o toxicológico dele todo ano. Aí ele foi lá e renovou. Só que quando ele renovou, a carteira dele venceu. Ele vai ter que fazer de novo o toxicológico. Ele fez no ano passado, vai ter que fazer agora de novo, porque ele fez errado, fora da época. Ele tentou andar em dia com a informação errada, ele fez fora de época. Bom, você não estava na sala que eu falei, no dia que eu falei parece que você não tinha entendido, né? Quanto a dobrar a digital. Sim. Né? As meninas falaram comigo, eu inclusive falei para elas também não sabiam. Bom, por coincidência a sua não dobrou agora. Toda vez que a gente está com você está agendado em 2 turmas, em 2 matérias,